Olá, Lucas aqui, e no vídeo de hoje iremos ver como fazer o processo completo da criação de uma planta de arquitetura na unidade de centímetro, desde a análise dos detalhes da planta, a criação de todos os desenhos e também a impressão dentro das folhas layout. Para isso, iremos utilizar essa planta, a qual eu disponibilizo aqui na descrição o link para que você possa baixar e acompanhar. Usualmente utilizamos metro para trabalhos de arquitetura, construção civil em geral, mas eventualmente surgem alguns trabalhos em centímetro, ou mesmo recebemos de algum cliente ou fornecedor, então é interessante saber trabalhar com essa unidade também. Então é isso, vamos à nossa aula completa de hoje. A aula que você vai acompanhar a seguir é uma amostra do nosso treinamento completo de AutoCAD 2D 2025. Um treinamento bastante detalhado, com aulas completas como esta, para várias áreas de atuação, desde a parte de arquitetura e construção civil, mas também a parte de mecânica, área industrial e também mobiliário e produtos, começando da base e vendo toda a parte de documentação e impressão. É um treinamento completo com aproximadamente 15 horas de duração, é bastante conteúdo, pelo valor acessível de apenas R$ 149. Se você tiver interesse, te convido a acessar a página do treinamento através do link da descrição, ter mais informações sobre as aulas e fazer a sua inscrição e participar desse treinamento bastante completo que com certeza irá te ajudar nos seus estudos e trabalhos. E você também nos ajuda aqui a manter o canal através de uma forma bastante acessível. Então é isso, convite feito, espero que eu possa estar te ajudando dessa maneira também. Vamos seguir aqui a nossa aula com a planta em centímetro. Vamos fazer aqui uma primeira análise aqui dos detalhes, começando aqui na parte de baixo, onde nós temos aqui uma área da garagem, a área do quintal aqui, onde temos aqui a piscina, o deck. Então nós temos aqui essas medidas, nós precisamos somar para saber aqui a largura desse espaço. Aqui na parte da garagem nós temos aqui uma altura, um comprimento de 500 e uma largura aqui seria 250 mais 95. Como visto nas aulas anteriores, nós podemos iniciar as plantas com retângulos, onde a gente já tem as 4 linhas de uma vez só, ou com linhas independentes. Aqui neste caso, a gente pode fazer tanto de uma forma como de outra. Para facilitar, nós podemos fazer aqui na área da garagem um retângulo com essas medidas aqui e um outro retângulo que seria nessa área do quintal aqui, onde tem o deck e a piscina. Vamos iniciar a nossa planta com esses dois retângulos. Aqui não está marcando, mas todas as paredes têm 15 centímetros. E aqui a largura aqui do beiral da piscina vai ser 10 centímetros. Já no AutoCAD, iremos então iniciar a partir de um template de centímetro. Se você ainda não tem o seu template para centímetro, eu recomendo que você crie o seu. Então, se você já tem o seu template de metro, por exemplo, você pode iniciar a partir dele e criar um template de centímetro. Eu vou clicar aqui então em New para começar um novo desenho. Então veja que essa aqui é a tela inicial do meu template de centímetro. Eu deixei com essas medidas aqui o retângulo, 300 por 150 e com os 3 modelos de cota aqui. Certo? Então, só para a gente recapitular, se tiver qualquer dúvida na criação do template, você pode voltar lá no vídeo, fazer um retângulo inicial com essas medidas aqui. Tá? Criar as layers principais que a gente irá utilizar nos trabalhos de arquitetura, civil e edificação. Você pode criar essas layers aqui. E aqui o interessante é que você pode anotar para fazer o seu template de centímetro as configurações de cota. Como visto aqui, tem 3 estilos diferentes, 2 aqui com setas e flechas, um tamanho maior, um tamanho menor, e um que sem as flechas e linhas. Vou aqui no atalho T e Enter, acessar aqui essa tela de estilos de cota. Aqui, como visto, tem os 3 estilos. Nas cotas maiores, eu vou colocar aqui em Modify, para que nós possamos ver então os valores. Aqui em Lines, você pode deixar aqui, nesses 2 valores, 2, tá? Em símbolos, que é o tamanho da flecha, você pode deixar aqui em Arrow Size, 7 tamanho. E em texto, texto, tamanho do número,
nesse número maior, eu deixei com 10 a altura e o offset aqui embaixo entre a linha e o número com 2. Tá? As demais configurações a gente já viu anteriormente, né? O text color pode deixar o white para dar um destaque maior e assim por diante. Então, essas configurações, ó, texto 10, seta 7 e demais ajustes aqui com 2 para as cotas maiores. As cotas menores, nesse caso, eu deixei aqui com 7 no tamanho do texto, os offsets de 1, tanto aqui nas linhas quanto no texto, tamanho da seta, our size C. Se você assim desejar, você pode deixar já esses dois estilos, né, cotas maiores e menores. Embora na planta a gente vai utilizar apenas um, mas você já tenha os dois no seu template. E aí um terceiro modelo, um terceiro estilo de cota é o cota sem linhas, que aí a gente pode deixar com o tamanho do texto igual lá das cotas maiores com o 10, ó, texto right 10. Lembrando, né, lá em lines a gente suprime as linhas e flechas, ó. Suppress aqui no meio, os dois quadradinhos a gente marca, e aqui embaixo também, suppress, só marcar aqui os dois quadradinhos. Esses 4 quadradinhos marcados, a gente suprime as linhas e flechas, para a gente ter esse modelo sem as linhas. Então, você pode criar o seu template em centímetro, salva lá como é mostrado, lá na lista de templates, e abra um novo desenho a partir desse template. Aqui, conforme nós iremos ver nessa aula, as formas de se trabalhar não muda muito em relação a unidades. Claro que a gente está falando de tamanhos diferentes. Então, a primeira missão aqui dessa aula é justamente você ter o seu template de centímetro configurado para que você não precise ficar ajustando em todos os seus projetos. Você pode tomar o seu tempo aí para fazer o seu template. Pode pausar o vídeo e voltar em seguir. Então, com o arquivo aqui aberto a partir do template de centímetro, vamos iniciar o nosso desenho. Vamos aqui então escolher a meia alvenaria para ser utilizada. Vamos pegar aqui retângulo, fazer aqui então um retângulo da área da garagem aqui de 250 mais 95, que dá 345, né, que é essa largura aqui também dos cômodos acima, por 500. 345,500 e enter. Sempre eixo X primeiro. Vamos deixar esse desenho aqui um pouco. Vamos mover ele aqui para cá. Então temos aqui. Agora vamos fazer o outro retângulo. O retângulo começa aqui. Então a gente vai precisar somar essas medidas aqui. Vamos somar então essas medidas aqui, ó, entre o portão, entre esse espaço aqui e a piscina 25, mais 380 da piscina, mais 195 do espaço ali aqui até a projeção, mais 50 da projeção e mais 90 aqui no final. Então é 740 essa largura total aqui do nosso quintal, já contando a espessura da parede, ó, porque essa medida de 90 está bem lá no final. Então vamos lembrar de fazer a espessura da parede para dentro. Então 740, agora aqui na altura, vamos somar aqui essas outras medidas. Então 130 aqui embaixo, mais 80, mais 20 do espaço e mais 210, 440. Então essa área aqui vai ser um retângulo de 740 por 440. Aqui embaixo também já está contando a espessura da parede, então nós iremos fazer a espessura para cima. Vamos pegar aqui o retângulo, iniciar aqui nesse endpoint do anterior, digitar aqui então 740,440 e enter. Ficaram dois retângulos, a gente iniciou dessa maneira, mas a gente pode selecionar os dois e vir aqui em Explode para explodir, para a gente ter acesso melhor aqui às linhas. Inclusive aqui a gente pode apagar essa parte aqui do meio com o trim, aparar no caso, né? A gente corta dessa maneira as duas linhas que passavam aqui, ó, ficando aberto esse espaço, certo? E aí agora nós podemos fazer a espessura das paredes, ó. Lembrando que a direita aqui a espessura é para dentro, mas se a gente olhar aqui à esquerda, aqui ó, do lado da garagem, a espessura está para fora, porque a medida aqui ela é interna. Bem, então vamos ter atenção a esse detalhe também. Então, como offset, digitar 15 e enter. Então, dessa linha aqui da esquerda para fora. Dessa linha da direita para dentro aqui, ó. E dessa linha aqui de baixo para cima, porque também a medida já estava contendo essa espessura aqui da parede. Tá? Aqui a gente pode fazer um novo offset, mas senão a gente cancela. Aqui junto ao trim podemos clicar aqui em Extend, estender essa linha aqui até o final. E essa aqui de baixo aqui
também até o final, ou melhor, vamos até apagar essa linha, ficar dessa maneira aqui, tá? Então, só atenção para não confundir um pouco as linhas, a gente apagou porque eram duas linhas, né, de dois retângulos. O que nós vamos fazer? Vir aqui com o fillet, clicar nessa linha aqui de fora e nessa aqui de fora também de baixo, para se encontrar dessa maneira. Tá? Então, facilitando aqui o nosso trabalho. Vamos ver como que tem que ficar. Tem que ficar reto aqui na parte de baixo. Então, aqui está certo. Ó. Então, precisamos cortar desse lado. Do outro lado, a gente vai cortar essas linhas internas aqui com o trim. Vamos para Extend, vamos trocar aqui para o trim e cortar esses pedaços. Ficando dessa maneira, então. Então, não ficou duas linhas separadas. Ficaram uma linha só até o final. Na parte de cima aqui, a espessura da parede vai estar para cima. Então, vamos colocar aqui a offset, já está 15, eu só aperto o Enter, dessa linha aqui para cima, dessa outra aqui para cima também. Dessa linha aqui menor também podemos fazer para que se feche aqui esse quadro então. E já passar aqui o trim na área interna aqui, nas linhas, de cortar já ficar dessa maneira. Depois o próximo cômodo a gente já vai levantar a partir daqui. Vamos ver aqui no canto. Ele vai ficar fechado. Então, por enquanto, deixamos dessa maneira. Quando a gente for fazer os mais cômodos, a gente vai cortando e ajustar. Vamos agora fazer esse detalhe aqui no canto, ó, 130 por 90, com a layer alvenaria ainda, né? Lembrando que pegando bem na ponta de baixo, até ao lado, vamos então fazer um retângulo com essas medidas. Mando o retângulo, pegar aqui da ponta, aqui no endpoint inferior, digitar menos 90, que é para ir para a esquerda, vírgula, 130. Ficar dessa maneira aqui. Então, esse retângulo, ele já é a medida total aqui, ó. Então, a espessura vai estar para dentro. Vamos manter a espessura de 15 nele aqui, então. Para que a gente não ficar com linhas duplicadas aqui, selecionamos esse retângulo e, como fizemos nas aulas anteriores, vamos segurar aqui a tecla Ctrl e selecionar apenas essas linhas desse retângulo, aqui as que estão por cima das outras aqui, ó. A gente seleciona e aperta Delete para apagar. Aí esse retângulo fica com duas linhas apenas. Vamos pegar aqui o comando Offset, digitar 15 e Enter, clicar nessas duas linhas e clicar para dentro. Tá? Então conferimos aqui, ó, a largura de 90 e a altura aqui de 130. Vamos cortar as linhas para ficar como está aqui. Aqui a gente abre todo esse espaço aqui, inclusive aqui, ficando dessa maneira. Aí aqui nós temos como se fosse uma porta, né? Não tem a medida aqui da largura, mas nós vamos deixar 10 centímetros aqui embaixo e 10 centímetros aqui em cima, tá? Para a gente abrir esse espaço. Vamos apenas fazer uma linha então nesse espaço aqui, por isso que a gente corta para fazer linhas independentes. E uma outra linha aqui na parte de cima. Comando Move para mover então essa linha. Seleciona a linha, aperta Enter, clica sobre ela, jogamos para cima, digito 10 e Enter. Repito aqui comando Move, seleciona a linha de cima, clico sobre ela, jogo o mouse para baixo, digito 10 e Enter. Comando Trim para cortar entre essas duas linhas então. Certo? E aqui a gente pode fazer novas linhas para fechar aqui esse espaço, ó. Como está aqui. Aqui a gente vê que estão com linhas mais finas. Então, nesse caso, a gente vai jogar essas duas linhas aqui para a layer de esquadrias, né, que são das portas e janelas. Está aqui com uma outra cor e também vai estar mais fino. Na hora da impressão, a gente vê a diferença das espessuras. Mas vai ficar assim, então, esse detalhe aqui do campo. Seguindo, a gente já vai ter esse em cima aqui, ó, uma projeção, e também temos aqui um outro detalhe, um retângulo aqui, né? De 80. Não está falando aqui a largura, mas provavelmente é da mesma largura aqui, ó, da parte interna do de baixo. Vamos ver quanto que ficou aqui esse detalhe interno. Ó, daqui até aqui tem 60. Então, nós iremos fazer aqui um offset dessa linha. Inclusive, já podemos selecionar essas linhas aqui, fazer um explode, tá? Explodir essas linhas. E agora um offset de 80 dessa linha aqui para cima, tá? Que é referente a esse desenho, esse detalhe aqui. E agora a gente vai fazer um outro offset de 60 dessa linha aqui para dentro. Então esse que é o desenho aqui, o restante a gente corta com o trim e não vai fazer parte. Aí a gente tem aqui uma projeção do telhado, então provavelmente tem uma cobertura aqui. Então ele está a 50 aqui, esse beiral aqui, né? Tá
para fora e aqui na parte de cima está com 20. Vamos fazer com linhas normais, depois a gente vai colocar para essa linha tracejada. Vamos fazer um offset dessa aqui, por exemplo. Então, offset de 50 dessa linha para a esquerda. Já vamos estender ela. Aqui junto com o trim temos o Extend, clicar na parte de baixo dela aqui. E vamos fazer um offset agora de 20 dessa última linha aqui de cima. Aqui que se a gente vê, então a linha de projeção ela invade aqui a área do muro. Então vamos continuar estendendo até ela encostar embaixo. Agora com o comando Shift a gente encontra essa linha com essa linha aqui. Tá? Então essas duas linhas são as linhas de projeção. Vamos ver aqui se eu tenho a layer de tracejada. Não tinha colocado no meu template, centímetro. Eu vou criar aqui ó, uma nova layer. Layer Properties. Vou criar aqui, então, nova layer, né? Vou colocar aqui como outra cor. São cinza 252 para dar uma diferenciada aqui. E aqui ao lado, Line Type, escolher então um novo modelo. Clique aqui em Contínuo para abrir essa janela. Clico aqui em Load. E vou escolher aqui ó, a linha tracejada. Pode ser a primeira ou a segunda. Eu prefiro sempre a segunda, né? Que é um pouco mais de espaço. Então, seleciono esse segundo modelo aqui. Ok. Deve selecionar aqui novamente nessa outra janela. Seleciono o modelo e ok. Então, a layer tracejada está aqui com o seu Line Type, né? Tipo de linha diferente aqui para a linha tracejada. Aqui em Line Weight, está em Depot, a espessura. Vamos deixar aqui com uma espessura mais fina. Deixar aqui com 0,09. Então, linha tracejada está pronta. Aqui é a layer. Vou selecionar essas duas linhas e mudar então aqui para a layer tracejada. Então, nesse padrão aqui já ficou com bom espaço. Vamos continuar a criação. Vamos aqui para a piscina, então. A piscina ela tem 380 por 240, já a medida externa. Então, esse beiral aqui, nessa paredinha, já vai estar para dentro. E ela é um pouco mais estreita do que as paredes, então a gente vai colocar com 10 centímetros. Para facilitar também, vamos criar uma nova layer. Layer aqui, para separar o que é piscina do que é alvenaria. Então, clicar aqui em uma nova layer, piscina. Posso colocar aqui uma cor diferente? Piscina. Colocar cinza. Ah, não, vou deixar o white mesmo. Vou deixar na mesma cor, porém vai ficar mais fino. Vamos deixar aqui tipo de linha contínua. Então, 30 é muita coisa. A gente deixou para alvenaria. Eu deixar aqui com 0,3. Fechar aqui e pegar essa layer que eu criei para ser utilizada. Piscina. E onde nós podemos começar essa piscina? A gente tem aqui, ela está a 195 da projeção do telhado. Então, a gente pode fazer aqui e mover com essa medida. Já com a layer piscina, eu vou pegar aqui um retângulo e clicar aqui ó, nessa intersecção onde encontra as duas linhas. Jogar ela aqui para a esquerda. Então, é menos 380,240. E entra. Então, ela está posicionada aqui. A gente só vai agora jogar para a esquerda 195. Né? E depois a gente vai posicionar na altura. Então, comando Move, seleciona aqui esse retângulo, aperto Enter, clico num ponto qualquer aqui para facilitar, ó, com o outro ligado, joga aqui para a esquerda então, digito 195 e Enter. Então já está posicionada aqui nesse sentido. Agora a gente precisa levantar aqui um pouco ela. Aqui ele está a 170 da parte de cima. Vamos medir aqui para ver quanto que está. Está com 185. Então, o que eu faço? Vou fazer um Move nesse retângulo. Aperto Enter, clico nele, jogo para cima e digito 15, que é a diferença. Então, a gente vai conferir aqui agora, para ver qual a medida. 170, de parte de fora até a parede aqui de cima, então. Agora, vamos fazer a espessura dessa piscina, comando Offset, digitar 10 e Enter. Clicar no seu retângulo e clicar para dentro dele, que a espessura vai estar interna. Dessa maneira vai ficar então a piscina. A gente volta colocando os nomes, cotas e tudo mais. Vamos continuar fazendo os desenhos. Vamos aqui agora para esse caminho que tem aqui, ó. Nós temos aqui um caminho, né, com retângulos aqui que seriam referente a pedras. Então vamos traçar essas duas linhas aqui, certo? Para isso também vou criar uma nova layer, que assim a gente organiza melhor o nosso desenho. Aqui é o New Layer, eu vou chamar de caminho. Colocar uma cor diferente desta vez, um cinza também, 252.
né? Continuum, line type, e a espessura pode deixar 0,13 por enquanto. Vem aqui essa leia para ser utilizada, caminho. Tá? Então vou fazer aqui uma linha desse lado, aproveitando que o endpoint de cima, né? Encostar aqui até embaixo, ó. Então essa aqui é a linha, e vou fazer um offset de 95, né? Que é a medida que está aqui, ó, offset 95, enter, clicar nessa linha e clicar aqui para a esquerda. Depois extend, aqui na ponta de cima, ela encosta aqui, então, na parede de cima. Já vamos então abrir aqui o espaço dessa porta aqui de cima, pegando como referência essa linha aqui que eu fiz do caminho, aqui com a leia alvenaria, e pegar aqui uma linha line, dessa ponta aqui para cima, encosta, né, para ficar como está aqui. E agora fazer um offset da largura da porta. Aqui então a largura da porta é 80, offset 80, enter, dessa linha aqui para a direita. Aqui ficou um pouco maior do que 10, que deveria ficar, mas é porque 80 mais 10 daria 90, né? Então aqui, como aqui é 95, aqui acabou ficando com 15, deu essa pequena diferença aí. Tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos vir aqui com um trim, já abrir esse espaço aqui então. Voltar aqui para a layer caminho, fazer uma nova linha aqui nesse espaço. E agora vamos fazer o desenho desses retângulos aqui, que seriam os detalhes da pedra, do que não tem medidas, mas se a gente for conferir aqui mais ou menos na proporção, esse primeiro aqui ele vai ter 60 aqui na altura, tá? E os demais a gente vai colocar com 50. Vamos primeiro fazer um offset aqui de cada lado de 10 para dar esse espaço aqui, e depois essas outras medidas para baixo. Então, offset 10 e enter. Essa linha aqui para dentro, essa aqui para dentro, dessa aqui então para dentro. Dessa maneira, vamos agora estender aqui, ó. Extend essa ponta para cima. Vou botar aqui com o trim para cortar esses espaços, tá? Ficando dessa maneira aqui. Embaixo depois nós vemos. Aqui vamos fazer então primeiro offset de 60, o tamanho dessa primeira pedra, e depois um offset de 10, que é o espaço entre as pedras. Agora as demais a gente vai deixar um pouquinho menor, deixar com 50. Offset aqui de 50, enter, dessa última linha para baixo. Repete então offset de 10, repete offset de 50, e assim por diante. Então para a gente adiantar, a gente pode pegar aqui com o comando copy, né, essas duas linhas aqui, que seria referente ao retângulo, apertar Enter e clicar no midpoint de cima, para a gente levar o espaço junto, vamos dizer assim, né? A gente vai copiando essas duas linhas, mas já com referência do espaço, ó. Vou deixar dessa maneira aqui, e vamos já cortando com o trim, para a gente já entender como é que fica, ó. Vai cortando esses pequenos espaços aqui, nessas linhas, para ficar, então, o espaço entre as pedras, entre os retângulos, certo? Cortando dessa maneira. Aqui acho que vai caber ter mais um. Vamos fazer mais um offset de 10 dessa linha aqui para baixo e fazer um trim nesses espaços aqui, certo? Então, ficando dessa maneira. Já vamos aproveitar e abrir aqui o espaço do portão. Vamos pegar novamente a leia alvenaria, fazer uma linha daqui até embaixo, encostando, ela está aqui. Então, desse ponto para a esquerda, nós vamos fazer um offset de 15, né? Fazer um quadradinho aqui de 15, como está mostrando aqui, 15 por 15, tá? E uma outra linha do outro lado, tá? Seria referente a essa linha aqui. Então, que ficou no meio, a gente vai cortar com o trim, dessa maneira aqui. Pode passar um pincel e clicar nessa linha e clicar nessa outra para que fique com a mesma leia, dessa maneira aqui. Vamos abrir o espaço do outro portão e depois a gente volta desenhando as portas e portões. Então temos aqui, vamos simplesmente cortar essa área, trim, cortar para que a gente possa fazer linhas novas aqui nesse espaço, tá? Vai ficar desta maneira aqui. Aproveitando, vamos já abrir o espaço dessa porta de correr aqui, 200 centímetros. Então vamos fazer aqui uma linha bem no meio, do midpoint aqui de baixo para cima,
e um offset de 100 para cada lado. Offset 100, Enter, clica na linha, clica para a direita, clica na linha, clica para a esquerda. E a gente pode vir aqui com o trim e cortar toda essa parte, dessa maneira. Pegar a layer esquadrias para começar a criar aqui as portas. Começar pelos portões, ó. Deixa eu ver aqui no portão, ele tem aqui duas linhas de batente e depois ele faz aqui, sobe aqui a folha do portão e depois o arco. Vamos fazer então uma linha bem aqui no meio desse espaço, né, midpoint aqui, ó, na horizontal, e vamos fazer um offset aqui 2,5 cm para cada lado. Offset 2,5 Enter, para que fique com 5 centímetros aqui no meio. Ó. Então da linha 2,5 cm para cada lado, 2,5, e a linha do meio a gente pode apagar. Vamos desenhar então o retângulo da folha do portão. A gente pode deixar um pouquinho menor do que 5 centímetros. Vamos deixar essas folhas todas com 4 centímetros, tá? Então vamos vir aqui, ó, retângulo. Vamos pegar a partir desse ponto aqui mesmo, ó, e vamos colocar 4 centímetros por 95, que é o espaço. E nós vimos aqui agora com o arco, que em Arc vamos escolher a opção Start and Direction, que a gente sempre faz as portas, ó. Pegar dessa ponta aqui do retângulo de cima até essa aqui do batente de baixo, ó, jogar o mouse para cima e só clicar. Vamos desenhar aqui então esse outro portão, ó. Aqui ao lado a mesma coisa, tá um pouco fora do centro, mas vamos deixar aqui no centro como nós fizemos aqui para facilitar nosso entendimento. Ó. Linha desse midpoint até encostar do outro lado, offset de 2,5 para cada lado. 2,5 para baixo, 2,5 para cima a partir da linha do meio. Aí a linha do meio a gente apaga, então dessa maneira. Então esse seria referente ao portão. Se nós olharmos aqui, nós temos mais uma linha que está numa outra layer, mas vamos deixar essa linha aqui também, simbolizar que tem um detalhe aqui nesse portão. Então o portão está dizendo que vai ficar dessa maneira. Vamos fazer aqui então as portas de entrada já. Vamos fazer aqui, começar por essa aqui. Vai ter então um batente de 80. Vamos fazer aqui a folha da porta, um retângulo a partir desse ponto aqui dentro. Ó. Então aqui vai ser menos 4 para ir para a esquerda, vírgula 80 e Enter. Um arco aqui, Start and Direction nesse espaço até a ponta aqui do retângulo. Só jogar o mouse para cima e clicar. Agora nós vamos fazer essa porta de correr. Deixar aqui essas duas linhas aqui já articuladas, um de cada lado. E aqui nós vemos que tem aqui essa porta de correr, fossem 4 retângulos. A gente pode pegar nos blocos, baixar lá no CAD de blocos, modelos de porta de correr desse modelo aqui, tá? Você pode, se você já tiver, também pode utilizar. E aqui a gente vai ver como fazer manualmente, caso você precise fazer ou não encontre. Vamos fazer aqui, ó, 4 retângulos, né? Vamos dividir 200 aqui, cada um vai ficar com 50. Vamos deixar essas folhas aqui um pouco mais finas, não precisamos deixar 4 centímetros como essa aqui, vamos deixar com 2 centímetros. Então vamos fazer aqui ó, um retângulo de 50,2, pegar aqui o modo, selecionar ele e centralizar, pegar aqui no midpoint e no midpoint da linha. E vamos fazer aqui uma cópia dele, ó. Copy, Enter, clica no midpoint e no midpoint do outro lado. Repete o copy, vamos pegar agora a partir desse midpoint aqui de baixo, colocar no midpoint aqui de cima da esquerda, depois no seu midpoint do outro lado. Esses dois aqui encostados, esses dois aqui mais afastados. Então um desenho simples para simbolizar aqui uma porta de correr. Esse mesmo modelo a gente vai utilizar aqui nos outros cômodos também. Com isso nós já temos criada a parte inferior aqui, depois a gente vai apenas colocar rachúbulas, textos, cotas. Vamos continuar fazendo toda a criação das paredes, depois a gente volta colocando esses demais detalhes. Antes de continuarmos, tire um tempo para você salvar esse desenho aí no seu computador e também para você dar uma revisada aqui no que nós fizemos até agora e entender aqui esse processo. Então, continuando, vamos pegar aqui nesse caminho, a gente vai parar, ele ficou um pouquinho menor, né? Na verdade, ele encosta aqui embaixo. Vamos transformar essas 4 linhas aqui em um objeto só. Selecionar aqui as 4, digitar aqui J e Enter, virou um retângulo. E aí vamos pegar nesse ponto aqui do meio,
né, esticar e encostar embaixo, para ficar como está aqui embaixo. E fica com o mesmo tamanho dos demais. Tá? Os outros também a gente pode selecionar e fazer o J-Enter. Então, vamos fazer isso. Então, J-Enter em todos eles, para que a gente tenha objetos já agrupados. A gente poderia ter feito isso já no primeiro, já copiado ou agrupado, mas como deixei passar aqui, a gente pode fazer agora. Selecionar as 4 linhas e J-Enter, todos eles. Vamos continuar aqui então. Vamos criar aqui a sala de estar. Continuar criando as paredes. Aqui a sala de estar, nós vemos que ela tem aqui a altura, que é o mesmo, né? 425. Deixa eu manter aqui a largura. Nesse caso aqui da sala de estar, a gente vai fazer simplesmente uma linha. Vamos pegar aqui a lei de alvenaria para ser utilizada, uma linha aqui nesse endpoint e fazer aqui, ó, 425. Para cá a gente vai ter uma parede que ela não tem medida. Aproximadamente ela está alinhada aqui com a parte da porta. Vamos considerar assim, tá? Então, ó, subimos 425, jogamos aqui para a direita agora. Vamos passar o mouse, ó, aqui, ó, onde termina o arco da porta. Só passa o mouse, mas joga para cima o mouse para que ele venha até aqui e a gente clique. Tá? A gente observar que a medida deu 250, mas a gente continua. Vamos continuar aqui para cima e fazer uma linha de 15 e Enter e uma outra passando o mouse aqui embaixo e clicando aqui em cima, para que a gente tenha essa parede aqui de cima. Eu cancelei aqui, mas a gente pode continuar. Vamos continuar aqui, ó, 350, vai subir aqui a linha mesmo, vai subir aqui 350, que é da cozinha, e aqui para o lado, ó, a gente somar 190 mais 50 mais 260, nós temos aqui 500 aqui, a largura da cozinha com a sala de jantar. Vamos jogando aqui o mouse para a direita, digitar 500 e Enter. Vamos aqui criar essa outra parede, ó, 395, para baixo, 395 e Enter. Jogar aqui para o lado, e assim a gente vai criando os limites aqui da parede. Vamos parar por aqui e vamos vir aqui fazer esses outros cômodos para que a gente já tenha esses outros limites aqui mais certinho. Pode fazer com offset depois, certo? Então, vou cancelar aqui e já fazer essas espessuras da parede dessas linhas que nós fizemos. Vamos fazer um detalhe aqui que na verdade vai facilitar para a gente, ó. Nós fizemos essa linha aqui da cozinha, vamos com um offset de 15, offset, 15 e Enter, dessa linha aqui para cima, e a gente vai ter aqui esse espaço da varanda, né, da área de serviço, que tem aqui, ó, 165. Vamos fazer mais um offset de 165 dessa linha aqui para cima. E depois nós vamos ter mais uma de 15, para a gente finalizar, então, o comprimento da planta. Então, offset de 15 daqui para cima. Por quê? Porque aí a gente pode vir com essa linha aqui, a última de cima, e já unir com essa aqui, com o comando fillet. Fillet com essa que está subindo, né, da espessura da parede, com a última linha lá em cima que nós fizemos. Ficando dessa maneira. A gente faz uma nova linha aqui, a parte da área de serviço, ó, e não precisa nem usar o trim para cortar, dessa maneira que nós fizemos. A gente vai abrir os espaços das portas. Depois ajustar essa linha que vai estar com uma linha diferente, né? O final da varanda aqui não é a linha de alvenaria, mas a gente ajusta posteriormente. Essa linha, na verdade, ela vai subir em cima. Assim a gente pode vir com o comando Extend, mais fácil. Clica nela e encosta em cima. Tá? E essa linha, na verdade, ela vai parar aqui. Com o comando Key, cortar, ela para aqui. Né? E aqui nós vamos ter uma nova linha. Essa sim está com a linha de alvenaria. Essa aqui a gente vai trocar depois. Vamos continuar aqui então embaixo. Ó. Vamos fazer aqui o quarto. Vamos aqui apagar essa linha que está pequena. Vamos fazer uma nova linha já na altura aqui do quarto, que é 350. Vamos fazer aqui uma nova linha. Esse ponto para cima, 350, Enter. Vou cancelar para facilitar aqui, para a gente já fazer os offsets. Ó. 270 do quarto, 140 do banheiro, depois tem que sobrar 270 do outro quarto. Já considerando 15 aqui das paredes internas. Então, dessa linha, vamos fazer um offset de 270. Essa linha aqui para a direita. Cancela, repete. Agora o offset de 15 e essa linha para a direita.
cancela e repete. Agora offset de 140 dessa outra linha direita, cancela e repete as medidas diferentes, 15 e entra dessa linha para a direita. Vamos fazer mais um de 270 e a gente vê se bateu certinho ali, ó. Offset 270 dessa última linha para a direita, ó, já ficou certinho aqui. E então nós podemos ir com o comando trim cortar essas sobras para depois a gente unir até lá na parte de cima. Vamos pegar aqui o comando extend, estender essa aqui de baixo, que aí a gente delimita. E a gente vai começar uma nova parede aqui interna para a gente fazer a espessura dos cômodos internos. Vamos aqui na parte do banheiro, pegar o trim, cortar já aqui embaixo esses detalhes internos. Aqui nós vamos fazer já uma linha, espessura da parede, sempre passando o mouse para facilitar. Na parte de cima a gente vai fazer as linhas também fechar. Aqui desse quarto, né? Quarto 1 e do quarto 2. Essas duas linhas aqui. Agora do banheiro nós vamos fazer com a largura dele, a altura no caso, ó, o comprimento do banheiro, vamos dizer assim. Ele já está com a largura de 140, vamos fazer o comprimento de 240. Offset de 240 e Enter, dessa linha aqui para cima. Cancela, repete o offset de 15 e Enter, dessa linha aqui para cima. E a gente pode ir com o trim, cortar esses espaços aqui. E agora fazer um novo offset de 15 e Enter, dessa linha aqui para cima. Repete do outro lado também 15. A gente pode ir com o Fit e já ir fechando aqui, ó, dessa maneira. Fillet nesses cantos. Aqui também. Aqui a gente pode deixar, porque ele vai continuar, vai ter mais cômodos aqui para cima. Aqui em cima do quarto 2 nós temos o closet, que está com 235 altura, largura 220. Então, vamos fazer uma linha nesse espaço aqui, ó, de 235 e Enter. E agora nós vamos fazer um offset de 220. Offset de 220 e Enter. Essa linha aqui para a esquerda. Cancela, repete offset de 15 e Enter esquerda. A gente tem essa parede aqui, tá? Que vai dar um limite também para o banheiro de cima, né? Esse banheiro 2 aqui. E agora nós vamos continuar. Vamos pegar aqui então essa parede, uma linha, né? Vamos fazer uma linha aqui, ó, nessa linha que nós havíamos deixado, até encostar aqui, para a gente ter essa parede aqui. Tá? Porque aí nós vamos fazer agora o offset de 15 dessa linha para cima, dessa outra aqui para dentro. E agora nós vamos estipular o comprimento dessa suíte, né? Desse quarto aqui que é 380. Offset também 380 dessa linha aqui para cima. Então com o Fit a gente agora ajusta essa linha com essa aqui de cima com essa aqui, ó. A gente já ir ajustar. Já vamos cortando com esses espaços aqui, para a gente deixar essas linhas independentes aqui no meio. Vamos agora fazer uma linha nesse espaço, então, para que a gente consiga fazer um offset de 15 dessa linha para cima. Agora o banheiro, WC2 aqui, ele vai ter total 415, fazer um offset aqui, 415 dessa linha até lá em cima. Podemos fechar aqui com uma linha essa parte interna e a parte externa aqui da parede. A gente pode a princípio fazer um fillet dessa última linha aqui de cima com ela, para que feche certinho aqui no campo, ó. A gente vai estipular aqui e tem um ângulo aqui também nesse banheiro. Vamos passar aqui o trim. Vamos pegar essa linha que está aqui, vamos estender, ó, comando extend até na parte de cima aqui, e essa outra vamos estender até aqui, ó. Estendi duas vezes, encostou aqui na parte de cima, tá? Porque aí a gente vai ter mais facilidade para fazer esse chanfre. Então vamos passar aqui o tree, esse pedaço aqui, para a gente ter essa área livre. Cortar aqui já, desse jeito, fosse tudo reto. Agora nós vamos fazer esse chanfre aqui na parte de cima, junto com o comando Fit, temos aqui o comando chanfer. Se você nunca usou, a gente tem aqui algumas opções na parte inferior, para se utilizar o chanfre. Vamos, nesse caso, utilizar por ângulo. A gente poderia ter por distância também, mas vamos por ângulo, que a gente vai considerar esse ângulo 45 graus. Então, clicamos em Angle, aí está pedindo a medida. Digitar aqui 80 e Enter. Agora o ângulo que está pedindo,
45 e Enter. Clicamos nessas duas linhas aqui de fora. Parece que ficou um pouco grande demais, então vamos considerar então apenas 60 para esse ângulo. Vamos voltar, cancelar, novamente chamfer, clica lá embaixo em Angle, vamos digitar aqui a medida 60, Enter, vamos digitar agora o ângulo 45 e Enter. Essas duas linhas aqui, ou melhor, dessa maneira. A gente poderia repetir para as linhas de dentro aqui, ó. Apertando o Enter, ele vai repetir, ó. Só que o que acontece? Aqui ele vai perder uma medida, vai ficar no chanfro, e aí que vai ficar mais largo a parede. Então a gente não repete, a gente simplesmente faz um offset dessa linha inclinada. Offset, 15 e Enter dessa linha inclinada, que se forma um bom chanfro, né? Até aqui. A gente vai voltar com o trim e ir cortando aqui o que não faz parte, ó. Tá? Para a gente ter certinho aqui o ângulo. Como a gente estipulou 60 aqui no chanfro, vamos estipular 60 também para essa janela, para a gente abrir esse espaço, ó. Vamos colocar aqui uma linha nesse midpoint até o outro, ó, em cima, e fazer um offset de 30 para cada lado. Offset, 30 e Enter, dessa linha aqui para cima, dessa linha do meio para baixo. Com isso a gente pode vir com o trim e cortar esse espaço aqui todo. A gente vir com a leia de esquadrias e fazer novas linhas aqui. A gente poderia fazer como está lá, ou simplesmente fazer um detalhe de janela mesmo. Clicar aqui uma linha no meio e fazer aqui um offset com 2,5 dessa linha para cima, dessa mesma linha do meio para baixo, apagando a do meio. Detalhe simples aqui de janela fica mais fácil. Então aqui aprendemos a fazer o chanfro. Então do chanfro a gente faz um offset, não repete para a linha de baixo. Depois a gente faz aqui o espaço da janela dessa maneira. Podemos agora vir aqui com essa linha e fechar. Vamos estender ela até onde ela encostar. E agora fazer um offset dela de 15. Dessa linha para cima. Ela não encostou aqui, vamos extend. Encosta aqui desta maneira. Então essas duas linhas estão independentes. Elas estão na leia ou na leia. Vamos trocar de leia. Vamos colocar numa leia que vai ser um pouco mais fina. E nós não temos. Vamos criar uma nova leia. Vamos chamar de varanda. Te deixo aqui numa cor branca mesmo, porém mais fina. Vou colocar aqui 0,9. Chamar essas duas linhas e trocar aqui então de leia. Dessa maneira nós temos aqui todas as paredes praticamente prontas. Agora nós vamos abrir os demais espaços de porta. Vamos continuar aqui então abrindo os espaços de portas e janelas. Vamos pegar aqui a leia alvenaria para ser utilizada. E vamos começar aqui com os quartos e banheiros. Fazer aqui as portas de 70, banheiro 60. E aqui abrir os espaços de portas de correr sempre com 200. E aqui no banheiro a janela de 100. Então fazer aqui uma linha nessa ponta. Ponta aqui até a outra. Vamos mover essa mesma linha. Move, Enter, clica nela, joga para baixo, digita 10 e Enter. E agora com o comando Offset, 70 e Enter. Podemos vir aqui com o comando Copy, copiar essas duas linhas aqui, ó. Pressiona as duas, aperta Enter, clica aqui no Endpoint, clica aqui do outro lado, ó, porque do outro lado vai ser igual aqui. Então nós já temos dois espaços. E temos aqui agora do banheiro, dessa linha aqui, ó. Para o lado, tá? 9, Enter, clica nela, joga para o lado 10 e Enter. Offset de 10, Offset de 60 e Enter, dessa linha aqui para a esquerda. Temos aqui os espaços, vamos agora cortar então com o trim. Passamos aqui essas duas linhas, vamos cortar. Então aqui as três portas, fazer agora as janelas desses espaços. Primeiro aqui do banheiro, que é uma janela, que tem 1 metro. Então vamos fazer uma linha no meio, sempre midpoint aqui é de dentro para fora. Offset de 50 e Enter. Clica na linha, clica para a direita, clica na mesma linha e clica para a esquerda. Essa linha pode ser apagada e aqui no meio a gente corta com o trim. Vamos fazer aqui a mesma coisa, outros cômodos, uma linha no meio, dentro para fora. Aqui vai ter 200, então vamos fazer um offset de 100 para cada lado, ó. Trim, corta
todo esse espaço. Uma nova linha aqui do outro lado, de ponte para baixo, offset de 100, enter. Uma linha para cada lado, clean e corta. A parte do closet a gente vai ter então uma porta aqui de 60 também. Vamos só aqui fazer uma linha, mover ela para baixo 10, offset de 60 e enter. Abaixo, clean, corta. Agora aqui na parte da suíte nós temos aqui uma porta de 70, porém não está dizendo que a medida até a parede do lado. Então vamos considerar 70 também, aproximadamente a mesma medida da porta. Então nesse espaço aqui ó, do corredor, ó, fazer aqui uma linha, mover ela para a esquerda 70, e agora um offset nela de 70 também, que vai ser então a porta dessa suíte. Trinque para cortar, tá? Vai ter uma porta de correr, né? Só que a folha, a porta aqui do banheiro, ela vai ter 60 também, provavelmente, né? Não está mostrando, mas tem. E a distância aqui para a parede pode ser 60 também à esquerda. Nós temos o closet, em cima aqui esse banheiro, dando C2. Vamos fazer uma linha aqui, ó. Esse ponto até cima, move essa linha, clica nela, joga para a direita, está 60 e enter. E offset de 60 também. Essa linha à direita. Tá? Estamos aqui nesse WC2. Tree, cortar as linhas. Agora vamos fazer aqui, ó, da suíte. Temos aqui a janela de 2 metros. Sobe aqui uma linha no meio, sem de tempo para fora. Para pegar o midpoint certinho. Comando offset de 100. Enter. Clean, cortando toda essa região. Agora temos aqui na parte da sala de jantar, né, essa porta de correio de 200, do outro lado aqui também uma janela de 200. Nós não temos aqui as medidas, mas vamos fazer aproximado. Então vamos fazer aqui uma linha nesse espaço e mover ela um pouco maior do que a espessura da parede. Então vamos clicar nessa, fazer o move, né, clicar nessa linha, jogar ela para a esquerda aqui, digitar 20 e enter. Realmente essa medida aqui está aqui. Do outro lado, já vamos fazer também uma linha e mover ela para a direita com 20 também. E aí a gente faz um offset só, offset 200 e enter, dessa linha aqui para a esquerda e dessa aqui para a direita. Então, dessa maneira aqui. Esses espaços internos a gente corta. Então, dessa maneira aqui a gente abre todos os espaços de porta e janela. Podemos agora desenhar. Pegar aqui a esquadrias. Começando aqui, ó, com essa que já tem uma pronta, ó. Então todas que forem desse modelo a gente simplesmente copia. Comando copy, vamos pegar aqui, copy e selecionar toda essa região, essas duas linhas e os retângulos de dentro. Ó. Selecionou, enter, vamos pegar como ponto de referência, pode ser aqui de baixo, a gente vai clicar no mesmo ponto aqui, os demais. Então nesse quarto, nesse outro quarto aqui, tá? Aqui o de cima é igual também, nesse suíte aqui, ó, porta de correr e janela também são idênticas, ó. Clicar aqui, clicar aqui, ó. Então, onde que era igual a gente fez com o cofre, copiou. Agora aqui nesse banheiro a gente pode fazer com linhas, uma linha aqui de cada lado e uma linha bem no meio. A gente point ao outro, offset de 2,5, 2,5 centímetros da linha do meio para cima e da linha do meio para baixo. Vamos fazer um retângulo aqui, ó, nesse do quarto, ó. Digitar então 70, menos 4, que é para ir para baixo. Arc aqui, o Start Change Direction. Poderia ter espelhar com base nesse espaço. Então a gente tem que criar uma linha aqui, ó, para se basear no meio desse espaço, no meio da linha. Comando Mirror, seleciona aqui, ó, retângulo e arco, Enter, clica no meio da linha, joga o mouse para baixo, clica e aperta Enter. Já espelhou aqui para cá certinho, mantendo o eixo do espaço. A porta aqui do closet vai ser de 60. Aqui dessa suíte vai ser apenas uma porta de correr, não vai ter o arco. Seleciona o retângulo, entra, clica nesse midpoint aqui de baixo e no endpoint aqui desse espaço.
E agora nós temos aqui a porta do close. Um retângulo aqui nesse endpoint, ó, 60,-4, foi para baixo, né? E um arco, um direction aqui entre esses dois pontos. Desse banheiro 2 lá do C2 também é só uma porta de correr, fazer um retângulo separado, 60,4, move. Seleciona um retângulo, midpoint de baixo no endpoint do espaço. Então temos aqui toda a construção das paredes e janelas, portas nesse desenho. E aí vai ficar como tarefa então para você colocar todos os textos dos ambientes, assim como todas as cotas. Agora em relação às cotas, as medidas e textos, ó, eu vou colocar aqui na layer cotas, ó, fazer aqui uma linear, essa parte aqui de baixo, parte aqui da garagem, vou deixar aqui então. Então esse é o modelo de cotas que precisamos ter nessa medida aqui. Se a gente quiser, a gente pode clicar e tirar essas linhas em cima da linha branca das paredes, ficar sem a linha. Aqui embaixo também, a gente pode fazer dessa maneira, sempre que ficar em cima da linha branca das paredes. Vamos pegar aqui a layer textos, para a gente fazer o texto, vamos fazer aqui o da piscina, ó, como exemplo. Ó. Fazer aqui uma caixa de texto com texto e digitar aqui, ó. Parece que está no tamanho bom, mas quando a gente clicar fora vai ficar pequeno. Então seleciona, vamos deixar aqui o tamanho, ó, aqui em cima, onde está 2,5, vamos digitar 10 e Enter. E clicar fora da caixa de texto. Vai ficar o mesmo tamanho aqui do texto das cotas. Mas dá para a gente aumentar um pouco mais. Vamos deixar todos os textos, então, um pouco maiores. Ó. 15 Enter. Isso, 15 ficou melhor. Então, você vai colocar todos os textos dos cômodos, né, dos ambientes, conforme está aqui. Ó. Deixando com 15 de tamanho de texto. Vou observar aqui todos os textos que tem e 15. Vai colocar dessa maneira. Aqui no deck de madeira, você pode deixar com umas letras minúsculas, né? De repente pode deixar esse texto aqui com 10, assim como esses outros textos aqui de portas, projeção, todos esses você pode deixar no tamanho 10 então. Deixa anotado aí, tamanhos de ambientes 15 e demais textos aqui com o tamanho 10. A primeira tarefa é você criar todas as cotas e todos os textos. Tá? Agora vamos falar sobre os blocos, né? Sobre o mobiliário que você precisa colocar. Conforme nós já vimos na nossa aula de blocos, a gente vai fazer da mesma maneira, como você também fez nos exercícios anteriores. Eu vou colocar aqui um exemplo do bloco do carro, do automóvel, para a gente ver aqui aquela questão das escalas, que sempre interfere aí nessa questão da unidade. Mas todos os blocos você vai inserir ou mesmo desenhar. Então, por exemplo, tem aqui ó, a sala de estar. Você pode ir lá no card de blocos, baixar os blocos de sofá e colocar aqui. Mas aqui no canto ó, a gente tem uma mesinha. Então, você pode desenhar um retângulo, né, um quadrado e 2 círculos no meio. Não precisa ter um bloco específico, como aqui também ó, na televisão. Você pode criar aqui um retângulo e uma espessura, depois só baixar o bloquinho da televisão. Ou mesmo se você não encontrar, você coloca 2 retângulos aqui, não tem importância. É interessante que a gente vai ver nesses exercícios que dá para a gente inserir blocos, mas a gente também desenha esse mobiliário. Tá? Então, com a lei de mobiliário, vou inserir esses blocos. Aqui a minha lei de mobiliário está na cor branca, eu vou trocar aqui para uma outra cor, talvez um azul, como esse 150 aqui, pode ser interessante. Como eu disse, eu vou colocar aqui o exemplo do bloco do carro. Salvar aqui, você pode salvar o seu projeto também. Aqui dentro do grupo bloco, eu vou aqui no Insert e vou procurar aqui o bloco from Libraries. E aqui nesse botão, vou procurar aqui um bloco de carro. Já pegou aqui na minha pasta, onde está salvo os blocos. Conforme nós vimos na aula sobre blocos, né, você vai baixar todos esses blocos dentro de uma pasta para você acessá-la por aqui toda vez que você for inserir. Carro em planta, ó. Inserir. Eu não sei qual é a medida que ele foi feito. Aí entra aquela questão que vimos lá, que ao inserir aqui a gente tem que verificar a unidade. Do jeito que ele está aqui, eu vou inserir ó, na planta. Olha como que ele ficou minúsculo aqui. Então a gente teria que aumentar provavelmente 1000 vezes a partir do nosso desenho, que então, provavelmente foi feito em milímetros. Vamos no nosso desenho, clicar em Unix, para a gente ver qual que a gente pode manter. Ó. Eu vou colocar aqui centímetros, ok, e o N Enter, centímetros, eu vou colocar aqui novamente o carro.
ainda está pequeno. Então, a gente vai ter que encontrar uma forma para cada bloco de inserir aqui no nosso desenho. O N Enter, escolher aqui, colocar milímetros, que seria talvez a medida do carro. Ainda está pequeno. Então eu vou fazer um scale desse carro. Scale, seleciona aqui o bloco, aperta Enter, clica nele, ó, e vai aumentar. Eu vou colocar aqui 1000 vezes para ver. 1000 vezes ficou muito grande, então não era 1000. A gente poderia abrir o desenho do carro e ver qual é a medida para a gente ir ajustando por aqui. Units, e vou deixar em centímetro. E vou inserir esse carro, assim ficou bem minúsculo. Vou fazer o comando Scale, seleciono aqui ele, aperta Enter, clico nele. E agora sim eu vou digitar 1000 para ver. Isso, dessa maneira ficou mais fácil. Então, esse bloco aqui eu deixei units em centímetros. Talvez a maioria você pode deixar dessa forma, como nosso desenho está em centímetros. E aqui aumentei em 1000 vezes. Não precisa abrir todos os blocos e ver qual é a medida, a gente vai ajustando aqui na Units em relação ao comando Scale. Tudo isso está lá na aula sobre blocos, você pode voltar lá caso tenha essa dúvida. Então aqui nesse caso, eu vou girar, né, rotacionar aqui, para que ele fique dessa outra maneira. Deixar aqui o outro ligado e mover ele aqui um pouco mais para dentro. Então para cada bloco que você inserir, você tem que observar a unidade e depois fazer um comando Scale para que fique aqui proporcional ao nosso desenho de centímetro, certo? Então, voltando aqui, você vai baixar e inserir esses blocos todos aqui, inclusive aqui do banheiro. Essas louças você pode deixar numa layer separada, né? Esses aqui a gente colocou uma layer imobiliário, e pode criar uma layer louças, por exemplo, ou algo assim. E aqui nesse outro banheiro do WC2, temos aqui uma banheira. Se você ir lá no site CAD-Block, você pode também visualizar banheiras desse modelo aqui. Tem bastante lá. Você reta aqui nos cantos e depois faz esse formato. Então busque por banheiras que você vai encontrar. Aqui nessa pia que tem um detalhe curvado, você pode fazer com um arco, normalmente, ou simplesmente pode colocar aqui uma pia retangular mesmo. Caso você queira fazer, a gente pode ter como exemplo, fazer um retângulo e depois um arco, dessa maneira aqui assim, colocando alguma medida, que eu só estou dando um exemplo de como que você pode fazer. Um arco tem mais ou menos esse comprimento, vou deixar aqui 2 retângulos. A gente pode fazer um arco dessa ponta até aqui, assim, né? O Start End Direction mesmo. Trim nessa posição aqui para deixar dessa maneira. Ele é um pouco menos comprido, né? Como não tem nenhuma medida, a gente vai estipulando aqui conforme fica melhor. Tá? Aqui também nessa área do box desse WC2 tem 2 paredinhas aqui, você pode estipular, porque aqui a intenção, conforme foi mostrado, é que você também crie para que você também aprenda. Então, alguns locais aqui a gente não tem medida, a gente vai meio aproximado, quanto que poderia ter aqui, um metro, 1,20 m, alguma coisa aqui, né, nessa área do vaso, uma parede aqui de 1 metro, um espaço aqui de 1,20 m, tá? Aqui uma curva, essa florzinha aqui também é um bloco. Então a ideia é que eu não mostro tudo como que faz, para que você também pratique e vai percebendo como fazer esses detalhes. Aqui nesse balcão, pode fazer um retângulo e depois um círculo no final. Seria mais ou menos assim, você faz um retângulo e você pode fazer um círculo no meio dele para cá. E você corta com o trim. Né? A gente vai fazendo essas geometrias dessa maneira aqui. Seleciona os dois, J entra para virar uma coisa só. Um pouquinho menor aqui, mas essa aqui é a ideia. Então pratique bastante a questão dos blocos, que vai ser bastante interessante aí no seu aprendizado. Após você terminar então a construção da planta, você vai então colocar o desenho na folha para fazer a impressão e salvar em PDF. Clicar aqui 2 vezes com o scroll na rodinha do mouse, já até apagar esse detalhe aqui no template, para ficar centralizado aqui o desenho. Então vamos inserir a folha A4A, fazendo aquele processo de impressão. E nós vimos lá no nosso módulo 2 de documentação plotagem. Clicar com o botão direito em uma das abas aqui, e vir aqui na opção From Template, em cima, segunda opção,
e vamos procurar nosso arquivo de folhas. Clicar 2 vezes sobre ele e vamos inserir a folha A4A. Se assim você denominou por esse nome, ó, que é a folha em formato retrato. 2 cliques sobre ela, veio aqui para baixo. Ó. E aqui a gente pode, como sempre, né, excluir essas outras abinhas aqui, ó, layout 1 e 2. Botão direito em delete e a gente exclui. Então, a folha A4 está aqui. A gente vai colocar essa planta aqui dentro. Qual é o detalhe? A gente vai criar as escalas para centímetros. Então, vamos ver aqui nessa layer Test Points, que é a layer que não se imprime. Então, cuidado para não fazer outros desenhos com ela. Vai fazer apenas a viewport. Lembrando aqui, recapitulando aqui em cima na aba Layout. Vimos aqui, ó, dentro do Layout Viewport, essa opção retangular. Vamos criar aqui, então, essa viewport aqui dentro. O desenho está centralizado aqui dentro. Ó. Então, vamos utilizar escalas que são proporcionais ao nosso desenho. Como sabemos, aqui embaixo a gente faz a troca de escalas ó, dentro da viewport. Se a gente está fora, cliquei 2 vezes na área cinza, não aparece. Clico 2 vezes aqui dentro, aparece a lista de escalas. Essas escalas aqui são utilizadas para milímetro, para metro e centímetro a gente deve criar. Como nas aulas anteriores, a gente deve ter criado para metro, agora vamos criar para centímetro. Clicar aqui em Custom. Então vamos começar sempre com a escala de 1 para 100, que é um padrão, depois a gente vai vendo qual que fica melhor para esse projeto. Então clicar aqui em Add, né, adicionar, e dar aqui o nome. 1,2.100, espaço aqui, cm, que é para centímetro. Aqui embaixo, ó, em Paper Units, a gente vai deixar sempre 10. Aqui, quando a gente fazia escalas de milímetro para metro, para a gente utilizar em metro, a gente colocaria 1000. Aqui, a escala de milímetro para centímetro. Então, 1 centímetro tem 10 milímetros. Por isso, a gente deixa 10 aqui em Paper Units. À direita, em Drawing Units, é a escala que a gente está criando. No caso, 100 e OK. Vamos clicar aqui em OK novamente e ver que essa escala está aqui na lista. Ó, 1 para 100 centímetros. Vamos escolher ela. Já vai ficar um tamanho interessante para o nosso projeto. Nós estamos aqui utilizando uma escala de diminuição. Porque imagine uma casa que tenha esse tamanho todo. A gente está colocando numa folha A4. Então, a gente diminuiu 100 vezes o tamanho. Então, a gente sempre considera o tamanho real do objeto, no caso a casa. Então, a gente pode colocar uma escala que diminua menos. Por exemplo, 1 para 75 ou 1 para 50. Se a gente diminuir menos, talvez não caiba nessa folha. Mas 1 para 100 sobrou um espaço aqui. Vamos criar aqui, ó, por exemplo, ó, uma escala de 1 para 50 e 1 para 75 para a gente ver justamente essa diferença. Então, 1 para 50, 2.50, espaço cm, Paper Units 10, Drawing Units 50. Ok. Eu vou criar aqui ó, mais uma. Add. 2.75, espaço cm, Paper Units 10, Drawing Units 75. Ok. E ok. E veio aqui para essa lista com essas escalas. Ó. 1 para 100 ficou nessa proporção aqui. Eu vou colocar 1 para 50. Ou seja, dobrou, né? Então, ele diminuiu só 50 vezes do tamanho original. Então, não coube nesse espaço. Vou colocar 1 para 75. Aqui já coube certinho. Né? Não existem escalas intermediárias, né? Então, a gente tem que usar as escalas que são utilizáveis no Scalimity. Então, é 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125 e assim por diante. Você pode olhar aí, se você tiver um Scalimity, quais as escalas que tem. E se fosse maior, uma folha maior, a gente poderia uma escala tipo 1 para 25 diminuir menos o tamanho original. Aqui, ó, vai ficar uma escala de 1 para 75. Esse é o processo que você vai fazer. Criar a viewport. Aqui dentro, criar as escalas de centímetro. A gente já viu, então, que é de 1 para 75 que vai ser utilizada nesse projeto. Para a gente não perder aqui essa escala, a gente pode clicar aqui mais ao lado, aqui à esquerda, da escala aqui nesse cadeado e a gente não perde a escala. Mas de qualquer forma a gente clica 2 vezes aqui na área cinza para sair da viewport e aí você vai então preencher os detalhes da legenda aqui, né? Informações, colocar aí seu nome, projetista e a escala que foi utilizada, no caso 1 para 75. O nome do projeto pode colocar como planta residencial centímetros. Vou deixar apenas a primeira maiúscula desta maneira aqui.
planta residencial, CM. Aumenta aqui o tamanho da caixa, aqui nesse balãozinho, e clica nela para a gente deixar um pouco mais centralizado. Move um pouquinho para o lado. Escala 1:75. E aí você vai colocar para imprimir. Provavelmente vai estar tudo certinho aqui já, se você já tem sua folha configurada. Um preview para ver como que vai sair, né? Sair certinho. Um ESC para voltar e um OK para salvar então como PDF. Que aí ao final você vai me enviar esse arquivo em DWG, né, em AutoCAD e também em PDF. Os dois arquivos você vai me enviar para que eu possa fazer uma análise, né, e uma eventual correção se for necessário. Um detalhe que a gente ficou de ver era a questão das espessuras. Vamos colocar aqui para imprimir novamente, preview, para a gente ver as espessuras, a diferença aqui das espessuras. Então, se você não está visualizando essa diferença aqui, talvez você tenha que voltar lá nas layers, né? Que a gente fez tudo isso na aula sobre templates. Aí a única coisa aqui, que é, no caso, essa aqui, que era a linha tracejada, ó, lá aparecia certinho, aqui já está com um espaço bem grande. Então aqui, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, se você não está visualizando essa diferença aqui, ó, de alvenaria para esquadrias, por exemplo, e outros detalhes, ó, a gente vai vir aqui, dentro das Layer Properties, a visualizar essas espessuras aqui. Então deixa sempre a alvenaria mais grossa, né, 0,30, e as demais todas mais finas do que isso. Tenta evitar de deixar em depot. Então, por exemplo, o mobiliário estava com depot aqui, vou colocar aqui com 0,05. Siga essas espessuras que a gente viu lá na aula sobre template. Visualizar de novo essa diferença. O local está mais certinho aqui, as espessuras aqui da parede está um pouco mais espessa, né, mais grossa do que os outros detalhes. Agora, esse detalhe aqui, vamos voltar em Model, se isso acontecer, ó, se nas linhas tracejadas, aqui aparentemente está correto, mas lá não ficou. Então, a gente tem que diminuir a escala da linha. Clica aqui nas duas linhas, vem aqui em Properties, que é um rolado nessa setinha, para a gente abrir a janela de propriedades, pode ser que no seu abra do outro lado, e aqui um Line Type Scale, a gente vai diminuir. Então, tá 1, vamos colocar aqui 0,3. Né? Parece que ficou bem pequenininho aqui, mas lá na folha fica um pouco mais ajustado. Vou colocar aqui para imprimir, para a gente ver como é que fica. Dá para diminuir mais para ficar numa aparência melhor aqui. Vou selecionar as duas linhas. Aqui em propriedades, né? Properties. Aqui 0,1 e Enter. A folha já ficou agora sim num bom tamanho. Preview aqui. Ficou legal. Então é dessa maneira que a gente ajusta a escala de linhas, principalmente linhas tracejadas, de centro, que ocorre esse detalhe aqui. Então é dessa maneira que você vai fazer. É bastante informação que nós vimos aqui, mas é para que a gente consiga então avançar no nosso aprendizado do AutoCAD para a criação de plantas e desenhos técnicos nessa área de arquitetura, projetos de civil, edificações e assim por diante, nessa área de construção. Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenha ficado claro, que você tenha feito as suas anotações e anotado aí as suas tarefas para que você consiga, então, produzir esse projeto completo como foi pedido. Como sempre, qualquer dúvida no processo, qualquer dificuldade, você pode entrar em contato. Mas a ideia é que você pratique bastante o que foi visto aqui, né? As ferramentas, as formas de se fazer cada tipo de detalhe, para que você consiga sempre aprender mais dentro dessa área. Obrigado por assistir, aguardo seus arquivos e até a próxima aula.